Pois é, galera, vocês devem ter visto que a taxa Selic caiu de novo, né? Então, se você era uma pessoa que olhava só para os investimentos de renda fixa, talvez seja um bom momento para você começar a investir também em fundos imobiliários. E quer saber? Tem muito fundo imobiliário que paga mais do que a taxa Selic. Vou te mostrar isso aqui hoje. E, inclusive, algumas opções que estão pagando até mais que 1% ao mês. Vou te mostrar isso detalhadamente aqui, falar sobre esses fundos e também qual a perspectiva para os próximos meses e anos. Vamos lá! Então, já aqui na minha tela, eu estou com uma lista com os principais fundos imobiliários do Brasil, ok? E eu vou copiar todos eles, eu quero colocar numa lista aqui junto com vocês para a gente ver principalmente quais são os que estão pagando mais, tá? E na minha lista aqui, que eu vou copiar, são só os fundos com um valor patrimonial acima de R$ 1 bilhão, tá? Eu gosto desse primeiro crivo aqui, esse primeiro critério, porque aí eu olho só os principais, os maiores fundos imobiliários aqui do Brasil, tá? Então eu vou copiar e colar aqui no Excel. Pronto, já formatei aqui para ficar mais bonito. E nos segmentos, pessoal, eu coloquei só os fundos imobiliários que sejam os de papéis e os de tijolos. Aqui eu não incluí FIINFRA, FIAGRO, nada disso. A gente está focando só no mercado imobiliário aqui nesse vídeo, tá? E aí, a primeira impressão que a gente tem aqui, que já é interessante, veja só. Nós estamos falando aqui de exatamente 55 fundos imobiliários que então tem mais que R$ 1 bilhão de valor patrimonial. E olha que interessante, né? Se a gente pegar essa valorização dos últimos 12 meses, veja que praticamente todos estão no verde aqui, né? Quase nenhum teve problema com desvalorização. Infelizmente aqui, ó, um fundo bem famoso que realmente não é muito bom, não está entregando um bom desempenho, é o HCTR11. Mas nós temos várias outras boas opções de fundos imobiliários e agora eu vou falar tudo isso aqui com bastante calma para você entender. Então veja, está listado aqui pelos maiores fundos imobiliários. Então o maior fundo da Bolsa é o KNIP11, que está com dividend yield atual de 9,77, então esse aqui é só o dividendo que ela paga, e com a valorização, ou seja, a valorização da cota mais os dividendos desse um ano, foi um total de 17,58, então bastante alto. Mas como eu quero te mostrar aqui que tem 10 fundos imobiliários que pagam mais do que a taxa Selic, eu vou listar aqui pelo dividend yield mais alto para até o mais baixo, tá? Então são esses aqui os fundos imobiliários que estão pagando mais dividendos. E aí vale ressaltar que esse dividend yield, o que é isso? É o valor que esse fundo imobiliário pagou olhando para os 12 meses atrás, anteriores, tá? Então não adianta eu falar assim, a taxa Selic hoje é 10%, tá? Como um exemplo aqui. Então eu quero ver quais são os fundos que pagaram mais do que esses 10% que é a taxa Selic hoje. Não, a gente tem que olhar também, para ser justo, essa taxa Selic desses últimos 12 meses. A gente não consegue ver exatamente a taxa Selic aqui, mas eu consigo olhar o CDI. O CDI ele segue muito próximo à taxa Selic. Então veja, a taxa CDI hoje é 12,32%. Por quê? Olha só, em 2023 foi 13,04%, em 2024 está 3,7%. Então ele está pegando aqui 12 meses para trás, tá bom? Então na nossa lista lá dos fundos imobiliários, vamos ver quem está pagando mais que 12,32%. Então veja, são exatamente 10 fundos imobiliários aqui. São esses 10 que estão com dividend yield maior do que o CDI dos últimos 12 meses, tá? Agora, o que a gente precisa ficar atento? Algumas coisas importantes, tá? Primeiro, a maioria desses fundos aqui são fundos imobiliários de papéis, ok? Então primeiro eu vou focar aqui no vídeo com vocês com os fundos de papéis. Daqui a pouco eu falo dos fundos de tijolos. Eu gosto muito dessas duas classes de investimento, tá? Mas primeiro, o fundo de papel, tá? O fundo de papel, ele segue muito próximo tanto a taxa CDI quanto o IPCA, quanto a inflação. Então é muito mais factível, muito mais provável que esses fundos de papéis sigam aquilo que está acontecendo com a taxa Selic, por exemplo. Então assim, se a taxa Selic tiver 12% ao ano, os fundos imobiliários de papéis vão pagar 13%, 14%, 15%. Tá? Eles sempre pagam um pouquinho a mais do que a taxa Selic, assim como o IPCA, que anda um pouco junto. Tá? Então assim, se você quiser só fechar o olho e falar assim, eu quero um fundo imobiliário para começar aqui que vai me pagar mais do que a taxa Selic, provavelmente você vai escolher um fundo de papel. Tá? Mas fique atento que eu tenho uma lição sobre os fundos de tijolos
na sequência. Qual é o problema aqui? A atenção que você tem que ter com essa lista. É que aqui tem fundo imobiliário que é arriscado e tem fundo imobiliário que é mais seguro. Então veja, esse daqui que está em primeiro na lista, o RPR, ele é um fundo mais arriscado, tá? Então vou colocar aqui ele em vermelho. O MCHI também é um fundo um pouco mais arriscado. Por quê? Porque ele é um fundo high yield, tá? Talvez é difícil de repente explicar isso no começo, mas eu já estou deixando aqui mastigado para você entender um pouquinho mais. O VGIR, por exemplo, ele é um fundo que eu considero ele meio risco, tá? DEVA e HCTR, nem se fala, são fundos muito arriscados. VGHF, na minha opinião, também é um fundo middle risk. O TEGAR é um fundo de desenvolvimento, na minha opinião, ele é um fundo arriscado. O MXRF11, ele também, na minha opinião, é um fundo meio risco, tá? Porque ele tem algumas permutas financeiras lá dentro dele. O KNCR, na minha opinião, é um dos fundos mais seguros que a gente tem na Bolsa. E o IRDM11 também é um fundo meio risco, mais para arriscado do que para seguro. Então assim, qual que é a lição que a gente tem aqui? Não é porque está pagando mais que você tem que fechar o olho e comprar, porque você pode estar colocando um pouquinho mais de risco na sua carteira. Tanto que desses 10 aqui, na minha opinião, o único que é o mais seguro é o KNCR11, tá? E isso, como eu falei para você, a gente está olhando os 12 meses para trás. E os 12 meses para frente? Quais são os fundos imobiliários de papéis que devem pagar mais do que a Selic ou mesmo manter o 1% ao mês? Outro dia eu fiz um vídeo que eu mostrei mais ou menos sobre isso, e aí eu selecionei os 10 maiores fundos de papéis que a gente tem na Bolsa, tá? Então veja, por exemplo, o KNCR11, que ele é um dos fundos mais seguros que a gente tem, a maioria dos contratos que ele tem são atrelados ao CDI. Então, presta atenção aqui, o KNCR ele costuma pagar, em média, 2,52% acima da taxa Selic. Então, se a gente chutar que a taxa Selic vai ficar em mais ou menos 10% ao longo dos próximos anos, a gente pode dizer que o KNCR vai pagar em torno de 12,52% em dividendos, tá? Então, isso é quase praticamente 1% ao mês. Mais uma vez, eu não consigo prever o futuro, eu só estou te mostrando uma simulação. Se a taxa Selic for 10%, a gente pode até pegar uma previsão do Boletim Focus que o Banco Central coloca, ele está deduzindo aqui que a taxa Selic em 2024 vai terminar em 9,5%, tá? Algum tempo atrás era muito mais provável que terminasse em 9%. Essa perspectiva está mudando para um pouco pior para a economia, para a Selic, mas para os fundos de papéis como o KNCR provavelmente vão até pagar mais. E a inflação, 3,73%, é o IPCA que está aqui, a gente pode colocar aqui na nossa tabela, porque tem fundo que tem muito contrato atrelado justamente ao IPCA. Então veja, por exemplo, o KNP11 tem praticamente a totalidade dos contratos dele atrelada ao IPCA. Então, ele deve pagar, em média, 7,88% mais a inflação. Isso daria mais ou menos 11,67%. Nesse momento, então, até um pouco menos essa previsão que o KNCR11. Mesmo se a gente colocar aqui 9,5%, mesmo assim, ainda é um dividendo bem alto que deve pagar esses fundos atrelados ao CDI, tá? Agora, por exemplo, o MXRF11, que eu considero um fundo meio risco, também deve pagar, ele tem uma grande fatia em IPCA e tem uma grande fatia em CDI, né? Então ele deve pagar, essa fatia em IPCA deve pagar mais ou menos 11,88%, a fatia em CDI 12,15%, na média algo em torno de 12% ao ano. Então veja, todos esses fundos que estão aqui na tela, na média, devem pagar mais do que o CDI, né, mais do que a Selic, e praticamente todos aqui estão pagando mais do que 1% ao mês. Mas fica essa lição aqui que alguns são bem mais arriscados. Eu não compraria fundos imobiliários arriscados, eu daria preferência a esses fundos aqui que têm mais características verdes, aqui como o HGCR, por exemplo, ou o KNCR11. Então, primeira lição já entregue aqui para vocês, fundos de papéis devem continuar pagando acima da taxa Selic e alguns deles talvez 1% ao mês. Mas tem uma outra lição importante que eu quero te passar aqui nesse vídeo. Não é só fundo de papel que paga 1% ao mês. Quer ver só? Vamos ver esse histórico aqui de 12 meses, classificar do maior para o menor. Veja aqui, ó, tem vários fundos imobiliários, vários, agora tem muito mais que está entregando mais do que aqueles 12%
do CDI. Veja só, estamos falando exatamente de 38 fundos imobiliários que, se juntar a valorização da cota mais o dividendo, entregou muito acima que 1% ao mês, ok? E qual que é a lição aqui? Veja que a maior parte deles são fundos de tijolos aqui no topo desse ranking, tá? Esse fundo aqui, o GSFI, ele é um fundo um pouquinho mais problemático, ele é um fundo de shopping. Veja que ele está com muito problema, né? Não está pagando dividendo, mas ele resolveu um dos probleminhas que ele tinha e nos últimos 12 meses valorizou. Então não vamos focar muito nele, mas vamos focar nos próximos da lista, ó. Bresco, BRCO11, que é um fundo de logística, desempenhou super bem nesse último ano. De valorização mais os dividendos, 28,21, sendo que só o dividendo era 9,36. Prestou atenção aqui? Deixa eu até aumentar aqui, a gente olhar um pouquinho mais sobre esse fundo. Não podemos olhar só para o dividend yield quando falamos de fundos de tijolo. Por quê? Porque eles têm um potencial de crescimento muito maior do que os fundos de papéis. Então, poxa, você não queria ter 28,27%? Aposto que sim. Isso daqui é muito mais do que 1% ao mês. É praticamente 2% ao mês, né? Mas não tem como prever o futuro, né? Se a gente olhar um histórico de 5 anos, em alguns momentos esse fundo aqui ele teve uma alta bem grande, em outros momentos não, né? Se a gente pegar outros fundos de logística, por exemplo, o HGLG, que é o fundo mais famoso, né? O maior fundo de logística da nossa bolsa, veja em 10 anos, né? Um crescimento extraordinário aqui, quase 200% de lucro, né? Então, segunda lição aqui, como você faz para ter 1% ao mês de rentabilidade com fundos imobiliários? Esquece o valor mensal, pense no longo prazo, tá? Então, um fundo de tijolo você tem que comprar e segurar para períodos longos, ok? Se você comprar fundos imobiliários de qualidade, você vai conseguir manter essa valorização do seu capital no médio e longo prazo. E quer ver só mais uma lição importantíssima aqui sobre fundos imobiliários? É comprar barato. Por quê? Veja, mais uma vez o exemplo do BRCR11, tá? Hoje ele está cotado a R$ 119, tá? Agora, vamos olhar aqui, vamos dizer que você comprou lá em 2023 e você pagou R$ 81,70 em uma cota. Presta atenção nessa conta rápida que eu vou colocar aqui do lado. Então, ó, vamos lá, você comprou uma cota. Nesse momento, essa cota é 119,68, tá? Eu vou colocar aqui, então, em reais, para a gente fazer essa conta aqui junto, beleza? Você comprou uma cota, então, por 119. Agora, imagine que você tivesse comprado essa cota aqui atrás, ó, lá em 2023, por R$ 81,70. Vamos lá, R$ 81,70. Mais uma vez, vou colocar aqui em dinheiro, mas você comprou a mesma uma cota. E aí, como você tem uma cota desse fundo, quanto que foi o dividendo que ele pagou no último mês, por exemplo? A gente desce aqui, a gente consegue ver nessa barrinha aqui, ó, quanto em reais ele pagou. Então, ele pagou 87 centavos para cada uma cota. Vou colocar aqui na conta para você ver, ó. Ele pagou 87 centavos. Independente de quanto você pagou essa cota, ele distribuiu 87 centavos para cada uma cota. E veja que isso daqui é extremamente relevante. Por quê? Ora, você recebeu 87 centavos, mas você tinha pago 119,68, tá? Isso daqui percentualmente é 0,73. Mas se você pagou R$ 81,70, o seu dividend yield é 1,06, ou seja, 1% no mês. Simplesmente porque você comprou barato. É o seu dividend yield, ok? É o quanto você está recebendo porque você fez uma boa compra num bom preço. Isso aqui é mais uma lição importante, então. Resumindo, você não pode comprar fundos imobiliários muito arriscados. É sempre importante você comprar bons fundos que tenham qualidade, seja de papel, seja de tijolo, e achando um preço justo, um preço baixo. É assim que você faz boas compras para lucrar muito no longo prazo, tá bom? E mais uma dica importante, se você quiser investir melhor, quiser ter o meu acompanhamento e também uma carteira recomendada de fundos imobiliários, acesse esse link que está aqui embaixo, que tem a minha comunidade de fundos imobiliários, que é o Lucro Imobiliário. Veja aqui, eu vou deixar o link também com todos os detalhes para você fazer parte. Tem um curso, tem treinamento, tem carteira recomendada, tem grupo de WhatsApp. Pode vir fazer parte aqui desse time de elite de investidores de fundos imobiliários do Brasil, tá bom? Já estou te esperando por aqui. Um abraço e até já!